Boa tarde a todos, aqui quem fala é o Fernando Góes e esse é o mais novo programa da InfoMoney ITM ou In The Money. Bom, esse programa é comigo sempre, tá? E a gente vai falar de mercado no geral, renda variável, né? Índice, dólar, bolsa e ações. Mas quem me conhece sabe que eu tenho um carinho especial pelas opções. Tenho um projeto de um curso de opções, né? Chamado A Grande Tacada. Bastante alunos aí que já me acompanham e, né, eu tenho uma teoria, inclusive a gente vai conversar muito sobre isso, né, de que o swing trade em ação, ele pode ser maximizado no ganho e minimizado na perda quando se usa opções em cima disso. Por isso eu sou realmente fã, é aonde na minha vida de trader, que aí já se vão quase 20 anos, eu mais ganhei dinheiro. E hoje trouxe a presença ilustre aqui do meu amigo Aníbal, que é broker de juros e dólar da mesa institucional da XP, né? Para vocês saberem mais ou menos o que é, ou seja, ele mostra operações, faz operações, opera para grandes bancos, grandes traders, às vezes pessoa física mais grande, né? Enfim, assets, etc. Porque opções de juros de dólar não tem tela, né? Elas são precificadas no que a gente chama de mercado de balcão, ou seja, quem quer comprar, quem quer vender, quais são os preços que está saindo. E eles precificam, o Aníbal nada mais faz do que com a equipe dele, do que precificar e achar essas boletas e fechar negócio. Então entende muito de opções. Então, Aníbal, prazer aí, mais uma vez. E, bom, em primeiro lugar, se apresenta aí e fala um pouquinho aí do que você faz no dia a dia, como é que é essa coisa de opções, precificação de opções, e depois a gente vira o assunto mais para o que a gente se interessa, trazendo aqui mais para a bolsa, para como a gente, pessoa física, pode se beneficiar dessas opções. Basicamente, o que eu faço é negociar opções, principalmente de juros e câmbio, né, na BMF aqui no Brasil. É um mercado assim que envolve grandes somas, né, de dinheiro, ou seja, são financeiros muito altos, né? Poucas pessoas físicas operam esse mercado, mas tem assim, algumas pessoas que têm bastante dinheiro que gostam de operar também. E basicamente é isso que você falou. A gente tem que encontrar o comprador e o vendedor e fechar o negócio. E com isso vocês vão também sabendo mais ou menos o preço, dado a volatilidade, o vencimento, etc. Dizem que o grande diferencial da nossa mesa aqui na XP é ter uma boa curva. O que é uma boa curva? Porque, na verdade, você não consegue, diferentemente de uma opção de Petro ou Vale, você não tem a liquidez na tela. Ou seja, você tem que ter, cada um meio que, assim, de certa maneira, chuta uma superfície de volatilidade. E quem tem a melhor superfície faz os melhores negócios, né? Ou seja, você não é enganado, né? Você consegue saber o que vale exatamente cada opção. Na verdade, teoricamente, cada cliente tem a sua superfície. Exatamente. Tem o seu modelo. Cada cliente tem seu modelo, tem sua superfície, tem sua maneira de calcular a volatilidade. Aí, assim, dentro da matemática envolvida nisso, cada um gosta de olhar de um jeito, né? A gente também tem uma maneira que a gente olha, assim, já batemos a nossa modelagem com diversos clientes, assim, então muito próximo do que assim as pessoas mais técnicas usam nas tesourarias, nos bancos, então isso. Então é exatamente isso, né? No final das contas, o que ele está fazendo é olhando a volatilidade. A gente tem algumas questões para o preço da opção ser executado, né? Você está lá, Petrobras está saindo a 12,5, né? Quanto é que está Petro I13, né? Tem lá 30 centavos. Esses 30 centavos ele inclui algumas variáveis, mas certamente as mais importantes são tempo e volatilidade, né? Tem taxa de juros também, talvez, enfim. Agora, bom, já que a gente está nesse assunto, eu vou começar perguntando um pouco mais técnica a pergunta, depois a gente traz para uma coisa ainda mais simples, mais operacional aqui. Até uma dúvida, você acha que, assim, quando a gente está falando de uma opção, que a gente fala até o nome do programa, né, que está fora do dinheiro, out of the money, essa opção só tem VE, ela só tem valor extrínseco, né? Então, para uma opção ter VI, ela tem que estar in the money, que é o nome do programa, né? Ou seja, essa opção ela tem que ter o preço de exercício menor do que o preço do à vista. Então, 12,5 de Petro, R$12, 12 para baixo são in the money, né? Para cima a gente só tem VE na opção.
Esse VE é aqueles centavos que você compra a opção, que quando o papel anda, sobe ou cai. E no meu curso, eu tento fazer um curso que eu simplifico o máximo possível, né? Para o cara entender tudo sem planilhar, sem fazer contas profundas, sem ficar muito técnico. E eu digo que o VE, ele é exclusivamente, praticamente, só tempo e volatilidade. E eu sempre digo que o tempo é mais forte, é mais importante, né? Até por isso que a gente comete muito erro de comprar uma opção fora do dinheiro, com muito tempo para exercício, e aquela opção vai queimando no teu bolso. Você acha que sim, o tempo é mais importante que a volatilidade, ou a volatilidade pode chegar a ser mais importante na composição do VE? Pergunta difícil. Vamos pensar assim, vai depender do moneyness, né? Da onde se encontra essa call ou put que você está querendo operar. Obviamente, quando você fala de opções, você está operando, ou seja, você está apostando num caminho, né? Ou seja, o que é o mais importante para as opções? Mais do que o resultado final é o caminho que ela faz, né? Então, assim, se você acha que, por exemplo, vai andar muito rápido na direção que você está do teu call, assim, não vai ter, assim, o tempo talvez não importe tanto, né? Você acertando o call, né? Aquilo que eu te falei. Agora, por exemplo, se você acha que vai devagar para lá, então aí é melhor você não ir a seco, você não pagar esse prêmio, né? Que é o tempo, que o tempo custa caro. E quanto mais curto, mais o tempo vai ficando, assim, é difícil de enxergar, mas quanto mais curto, mais essas loans do dinheiro, elas vão, assim, é como se fosse o que a gente chama de teta, né? Vai ficando maior. Que é uma grega que a gente chama de teta, que, assim, imagina que um dia antes da opção morrer, por exemplo, se você tem uma opção que está fora do dinheiro que vale 10 centavos, esses 10 centavos vão ser o teta de hoje para amanhã, né? Então, que são teta de horas, né? Isso, então, teoricamente ele fica mais caro, mas o cara que está fazendo a posição a favor da tendência, a favor de um sinistro, a favor de um movimento, sim, ele fica mais barato. Fica mais barato para a aposta, né? Exatamente. Embora no modelagem dele o teta que era 2,5 agora está maior em relação ao tempo que demora para o exercício. Isso, né? Assim, ou seja, é uma relação assim, uma relação básica, né, das opções, é o que a gente chama de gama e teta. O gama seria a velocidade de aceleração dela, né? E o teta é o que ela perde se o mercado fica parado, entendeu? Então, assim, por que você ir para a última semana, no seu estilo de operar, é muito bom? Porque você gosta de ir para o gama, que é exatamente isso. Por exemplo, a opção que ela tem um teta muito alto, ela também tem um gama muito alto. Elas são inversamente proporcionais, exatamente. O gama e o teta, se você olha os gráficos, eles são exatamente o contrário. Então... Entendi. Deu para entender? Então, deu para entender. É isso. Quando você está indo para um movimento muito forte e rápido, ou seja, vale a pena você pagar esse teta, né? Vamos lá, então, existe uma máxima no mercado, muita gente acredita, aliás, o pessoal fica muito ludibriado, né? O pessoal olha para as opções, aí vê aquele belo dia, no final do vencimento, que a opção subiu 1.000, 2.000, às vezes 5.000%, né? Aí vê uma opção, Petrobras, uma opção valendo toda hora, subindo 30%, 40%, 60% toda hora no mercado, e aquilo atrai, com certeza, muita gente, né? E, enfim... E as pessoas perdem tudo, né? Até porque compram teta, não conhecem o gama, não sabem como a opção responde ao movimento do à vista, não tem nenhuma técnica e acabam comprando pó e fazendo preço médio e aquela história clássica que tem até uma frase clássica que inclusive dizem, né, que opção é o cemitério de otário. Bom, eu defendo uma tese totalmente contrária a isso. E queria saber até a opinião do Aníbal aqui, e o que eu queria dizer é o seguinte, né? Do momento que você sai de um investimento, o único problema que a opção pode ter é que ela vence. Então o tempo para que aconteça o seu movimento ele é limitado, tá? Agora, um trader, swing trader, né? Um cara que está comprando a ação porque ele acha que vai subir, o tempo também, de certa forma, é contra ele. Ele quer que aquela resposta seja o mais rápido possível, né? Aliás, o conceito de valorização, né? de retorno sobre o capital, é o delta preço sobre delta tempo, então enquanto menos tempo andar, melhor. E então, do momento que você entra num trade, você tem um stop e você tem um alvo, eu acredito que a opção, pelo contrário, ela é muito menos arriscada
e ela é muito melhor. Então você tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro se você tiver certo, perder menos dinheiro se você tiver errado. Inclusive você pode, se quiser, ganhar da mesma forma, né? Se você quiser ganhar como, vamos supor, eu acho que Petrobras vai subir R$1. Se eu comprar 1 quilo de Petrobras, eu vou gastar hoje 12 mil e vou ganhar R$1.000, certo? Eu tenho como comprar duas opções que tem o delta meio e ganhar os mesmos R$1.000. Agora, eu nunca vou ter um risco maior, pelo contrário, eu nunca vou ter um risco igual. Meu risco sempre será menor. Então, as opções, elas podem sim ter essa coisa. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Assim, porque, o que você acha, né? Você concorda que a opção é arriscado? Qual é a sua visão sobre isso? E, enfim, dá algum exemplo, fala o que você acha sobre essa pergunta aí. Assim, a gente sempre tem conversa sobre isso, né? E eu sempre tive essa posição desde, sei lá, 10 anos aí que a gente está conversando sobre o mercado financeiro e eu sempre tive a opinião de que a opção é o melhor caminho, sempre. Se você souber fazer a conta direito e você tendo uma série líquida igual a Petrobras, Vale, Itaú, essas que são aí mais blue chips, dificilmente eu vejo alguma vantagem em fazer algum tipo de swing, principalmente swing trade, no papel. Ou seja, você pode, assim, o papel talvez seja uma estratégia de, confio, gosto dessa empresa, quero ser sócio dela para 20 anos, vou fazer minha previdência aqui em ações do Itaú. Não precisa nem ser tanto, né? Pode até ser menos, 1 ano, 2 anos. Não, mas eu acredito que, assim, 1 ano, 2 anos para mim é curto prazo, sei lá, eu não penso... Entendeu? Porque em 1 ano, 2 anos, você fica ali fazendo a opção, cara. Vai todo mês, separa quanto é que você quer fazer e vai lá todo mês, cara. Deu errado, vai no outro mês. Agora, não adianta dar o all-in. Se você der um all-in, você vai se machucar, né? Eu acho que a maioria das pessoas não tem muita noção, assim, de quando elas estão operando opção, o tamanho do volume de risco que elas estão assumindo, né? Que é justamente isso. Você quer comprar 1.000 petros, você precisa de R$12.000. Bem, com R$12.000, você pode pegar, de repente, uma dentro do dinheiro, aí uma que seja delta 100%, delta 99%, e pegar esses R$10.000 e comprar 10.000 calls de R$1, tá? Imaginar, exemplo hipotético. Seria mais caro um pouco, né? Para ficar exatamente, só que aí você... delta tão perto de... Tudo bem, que seja R$2, você vai comprar 5.000 de uma de R$2. Ou seja, você vai tomar uma exposição de 5.000 petros. Ou seja, você precisaria você está com uma exposição de R$60.000. É isso aí. Com 5.000 na mão. Aí as pessoas pegam e falam, a opção é muito arriscada, porque eu perdi R$5.000. Meu amigo, se você tivesse botado 60.000 em petro, você perderia os mesmos R$5.000. Porque o delta é 1. Exatamente. E aí é grande coisa, né? Do pó. Aliás, eu acho que o pó, o que é o pó, né? A gente chama de pó. As opções centavinhos, né? Opções de 30 centavos para baixo, até 2 centavos, enfim. Eu acho que aí é onde mora a maioria dos erros, tá? Porque o pó, na verdade, ele é o preço do sinistro, ele é o teta na veia, ele é 80%, 90% das vezes o pó virará pó, né? Ele não é aquele preço à toa. Porém, vamos botar aqui 2 exemplos e aí você comenta, né? Primeiro, o porquê que eu faço trava quando eu estou operando fora do dinheiro pó, né? Porque qual é a probabilidade que eu tenho de acertar quando eu compro uma opção de 5 centavos a seco? Para mim, o maior erro que as pessoas cometem em opções é comprar pó toda hora, sem saber o que está fazendo, achando que um dia vai ficar rico. Pode ter certeza que o mercado vai te tirar tantas vezes até o dia que você desistir. No dia que você desistir, aí o Lula vai ser pego na coerção, caralho, vai subir e você não vai estar lá. Então, operar pó, quando você não entende, não sabe o que você quer, o mínimo, né? Não sabe em que momento você está no exercício, ele é perdedor. Agora, se você ao invés de comprar 5 centavos uma opção a seco, você fizer uma de 25 centavos e bater a outra de 20 centavos, e a diferença dessas duas for, por exemplo, 50 centavos, né? Você está muito mais... o mercado já está te dando a probabilidade. A probabilidade de uma de 5 centavos dar certo é várias vezes menor, né? 5, fazendo rapidamente, que uma probabilidade de uma de 25 centavos dar certo, né? Então, com 5 centavos... você tá... Vamos supor que o cara botou R$5.000. A gente estava com mais ou menos esse valor. A gente comprou 100 quilos, né? 100 quilos de opção. 100 quilos de opção hoje é R$1.200.000 em Petrobras, né? Então, se der certo, você vai ganhar dinheiro, os teus 50 centavos vão vir em cima desse 1.200.000. A tua exposição em peta é de 1.200.000. Se der certo. E se der errado, a tua exposição está sempre
só de 5 mil, não tem como ser mais que isso, a não ser que você faça preço médio. Bom, em uma visão isso é uma visão bem prática aqui do estilo que eu faço, né? Então, no geral, quando eu tenho um cenário que eu não sei exatamente se ele vai responder naquele momento, né? Que eu tenho um cenário que eu prefiro estar travado. Primeiro, pelo meu potencial de alavancagem. Segundo, que eu vou entrar numa coisa pó que para baixo eu estou defendido no zero com muito mais probabilidade, né? E terceiro, que até o carrego, o papel amanhã sobe, depois cai, é muito mais suave. Então a chance de eu aguentar aquela dor de tá ganhando, tá perdendo, tá ganhando, tá perdendo até o fim é muito maior. Tirando essa parte psicológica, eu queria assim, um comentário mais técnico. O que você acha do pó, da trava, da exposição, enfim, qual é a sua visão sobre isso aí? Assim, eu gosto bastante de olhar caso a caso, né? Depende do pó, depende da trava, assim. Mas num conceito geral de uma aposta. Obviamente, quando você está mais in the money é que tem mais probabilidade de você acertar. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Quanto mais próximo você está do at the money, né? Mais probabilidade você vai ter do papel bater aquele objetivo, né? Uhum. Dada a característica da opção, e acho que é isso que você estava olhando, é o seguinte, que para a opção é muito importante o papel ir e ficar lá, né? Não adianta ir e voltar. Se você não zerar, você dança. Uhum. Então, assim, pensa o seguinte, às vezes você acerta o strike é um pozão, você acertou. Aí o papel andou bem rápido lá pro strike. Aí o strike multiplicou por, sei lá, por 5, 6 vezes. E você não zerou, você fica esperando que o papel vá mais, é aquele negócio, tô rico, tô pobre, né? Você vai ter, do mesmo jeito que ele acelera muito rápido, ele volta muito rápido. A trava, como é um diferencial de prêmios, de gregas, né, de deltas, de tetas, você faz uma combinação. Então, assim, obviamente a que você comprou sofre, mas a que você vendeu também sofre. Então você está buscando, é uma operação um pouco mais equilibrada, né? Na hora de acelerar, acelera menos, na hora que cai, você cai menos, né, também. E em determinado momento, assim, se você está mais dentro do dinheiro, você tem que pensar que você está comprado em volatilidade no strike mais baixo e vendido em volatilidade no strike mais longo, mais alto, né? Uhum. Ou seja, então se o papel for para lá, mais ou menos para o objetivo, e for desacelerando o movimento, é óbvio que a trava ela se beneficia muito mais do que... Eu tive um exemplo clássico disso no exercício, talvez o melhor exercício em termos de alta aí desse mês, em Vale. A gente deu um call de trava de Vale em torno de 15 centavos e no primeiro momento caiu e eu continuei firme no call e era um call de R$1 de diferença. Naquela época que estava ali perto do impeachment, que realmente a vol estava muito alta. O que acontecia? Então, as duas opções eram muito caras. Era tipo, uma estava 80 centavos, outra estava 70. Você, quanto mais cara... Aliás, não sei como é que você explicaria isso, né? Quanto mais cara as opções que você travou, né? Quanto menos vezes... Vamos supor assim, eu estou comprando uma aqui e vendendo outra. Vamos pela que eu estou comprando. Se ela está 70 centavos e você pagou 10 na diferença, você está numa situação muito melhor para o teu cenário do que, por exemplo, se ela tiver 30 centavos e você pagou 10 na diferença. Supondo que a diferença entre os exercícios é igual, R$1. Nesse exemplo... Só para terminar, nesse exemplo a gente comprou, veio para 8 centavos, continuamos dando call, toda a minha turma, se não me engano a turma 2 do meu curso de opção, todo mundo deu o call junto, a gente deu o call na comunidade, todo mundo entrou e tal. E o papel demorou. Foi, voltou, teve realização, então ela, como você falou, ela foi desacelerando e foi dar alguém, a 3 dias de exercício, a gente conseguiu zerar entre 85 e 90 centavos essa trava, bonito. Deu 1000%. Se você tivesse comprado a seco, não daria 200, daria 150% de rentabilidade. Assim, por exemplo, por isso que eu gosto acho que esse exemplo é bom, assim, quando você tem uma volatilidade implícita muito alta, dificilmente você comprando alguma coisa seco vai dar dinheiro. Assim, acho que o maior exemplo disso... só para fazer uma tradução, a volatilidade implícita alta quer dizer que as opções estão muito caras, né? A volatilidade alta deixa o preço caro. Assim. E quando a volatilidade está muito cara é que o mercado espera que a probabilidade de um sinistro, o que é um sinistro? Uma grande queda ou uma grande alta. É muito alta naquele momento, por isso que perto do impeachment era. Talvez agora esteja sendo também, não sei como é que está a volatilidade de Petro e Vale, embora o mercado esteja amassando, né? Ele está muito... A volatilidade do mercado em si está baixa, mas eu não sei como é que está de Petro. Mas enfim, só para traduzir o que é realmente uma volatilidade implícita alta, né? A opção cara. Assim, quando você está pagando uma volatilidade implícita alta, o seu teto é mais alto, né?
o seu delta é menor, né? Você vai ter menos gama também, porque, pô, pensa num escopo, assim, né? Pensa num facho de luz, entendeu? Quanto maior a volatilidade, mais longe está esse facho de luz, entendeu? Então, aquelas opções elas vão englobando o maior cenário para o cara que está vendendo volatilidade, né? Agora, quando a volatilidade está muito baixa, se você for pensar num faixa de luz, ele vai estar bem estreitinho, né? Então, assim, se a volatilidade estiver baixa, vale a pena comprar seco, né? Se você tem uma expectativa de grande movimento ou de um sinistro e está barata essa volatilidade, né? Se você pensar nesse escopo, você vai a seco. Agora, as volatilidades que a gente estava observando desde o impeachment, quer dizer, desde as eleições, assim, é praticamente impossível você ganhar dinheiro operando a seco, né? Que é aquela história que eu contei no último programa do trade de 125 milhões de reais de prêmio. Entendeu? Que foi o... o papel foi antes da eleição, né? Foi aquilo que mudou tudo, né? Antes de começar não é nem eleição, né? Foi antes de começar a especulação eleitoral. Foi 2013 isso? Foi a eleição foi o quê? 2014? 2013. Eu não me lembro se foi. Acho que é 13. Mas enfim, só para ilustrar, você conta a história que eu nem me lembro direito. Mas eu sei que é o seguinte, em algum momento de 2013 o mercado estava caindo, ninguém queria a bolsa, eu sempre brinco assim, né? Ninguém queria. O mercado estava caindo, tendência de baixo, não sei o que, de repente começou a subir. E aquela alta que parecia um repique virou, uma tendência e explodiu. Foi até, inclusive, uma época que a gente operou junto, que a gente conversava muito sobre isso. Foi daí que surgiu... Muita coisa mudou para mim em opção. Acho que muita técnica que eu uso, que eu passo para vocês no meu curso de opção, foi criada nesse momento. Então a volatilidade explodiu e o mercado estourou. Pra você ter uma ideia, a Petrobras eu acho que estava lá perto dos 8 e foi para 16 nessa época, que era a especulação de que a Dilma ia perder a eleição, né? Então, conta aí agora mais ou o menos que estava por trás dessa especulação. Mais ou menos nessa época, acho que o papel devia estar mais ou menos a 16, 16, 18, não sei. Menos. Já foi coisa mais perto. Mas aí entrou um fundo parrudo e raspou 120 milhões de lote da call de 24, que foi mais ou menos R$1. E a volatilidade implícita que o mercado observava ali, que estava tradando, era mais ou menos 60%. Esse prêmio de R$1 na call de 24, que eu me lembro bem, assim, era 100% de vol. Que chega a ser uma coisa bastante alta, assim. Acho que eu só observei 100% de vol quando a OGX estava quebrando, né, por exemplo. É uma dinâmica, assim, bem exagerada. E... Cara, o papel bateu bem próximo de 24, depois virou pó. Ou seja, esse prêmio todo virou pó. Ele não exerceu, não monetizou, porque a volatilidade estava muito cara. E o mais interessante de tudo é que talvez essa raspada é que tenha feito o papel encostar lá. Inclusive, isso acontece também. Às vezes, quando você tem muito contrato em aberto em determinado strike, às vezes o mercado anda para lá. É engraçado porque, isso. Até porque eu acho que existe uma arbitragem, cara. O cara, de repente, consegue arbitrar esse 100% de vol comprando papel e vendendo essa opção. Na verdade, o cara que vendeu essa opção, toda vez que vai andando para lá, ele tem que ir comprando. Porque ele está vendido em volatilidade ali, né? Ou seja, o cara... E qual foi o ferro? E no final da história ninguém ganhou, né? Como é que foi? Então, assim, o papel oscilou tanto que eu acho que o cara que vendeu a 100% de volatilidade, ele acabou se machucando também. Foi um momento ali de perde-perde. Porque o cara que... O cara que lançou pro cara, o cara que foi comprou, a contraparte. Ele meio que acertou o movimento, mas errou porque não zerou. E o cara que vendeu, ele teve que correr atrás do rabo para cima e para baixo aí, né? Assim, que aí já é uma operação, toda vez que o cara está vendido em volatilidade, ele tem que ir zerando as gregas dele durante o tempo, né? Porque senão ele não pode vender lá e sentar e ficar quieto. Né? Mas eu acho que... Então, esse cara que vendeu já começa a puxar o papel, né? Isso. Quando começa a andar para lá, ele começa a ter que comprar o papel. Exatamente. E a verdade é que... E depois também é o contrário. Se o papel começar a afundar, ele tem que bater tudo de volta, né? Então ele está sempre na contramão do mercado. Como é que você fala do A-in ou A-out? Como é que é exatamente isso? O que é isso? Assim, essa é uma definição que eu gosto muito de usar assim, para quem está começando a fazer opções, que a gente fala que o seu way-in é o seu way-out. Ou seja, você já está automaticamente estopado, né? O que isso significa?
Assim, no caso de pessoa física, não muda, isso não é um conceito que não muda tanto, porque o mercado vai ter sempre liquidez para lotes pequenos. Mas imagina que você é vamos supor, você é uma asset de, sei lá, de 10 bilhões de reais, você montou uma posição que você queria dar uma exposição de X% do seu fundo em Petrobras, né? Se for para cima, ótimo, você acertou e o papel sobe. Agora, na hora que você for zerar a sua posição, por exemplo, vê ao contrário, seu stop, onde que é? Você não sabe onde é, porque para você zerar Primeiro que pode abrir um gap, né? Não, exato. E para você zerar 1 bilhão de reais em Petro, você vai amassar o papel. Não precisa nem ser tanto. Não, mas você vai amassar o papel, ou seja, a sua zerada ela vai contra você. Ou seja, a tua cota do fundo estava ruim hoje, aí você começou a estopar, ela vai piorando amanhã. Aí na hora que você zerar tudo, aí o papel volta na sua cara, porque acabou aquele fluxo. Esse é um conceito que eu falo muito. As pessoas falam, não, isso aqui você pode perder tudo em uma opção. Esse é o maior risco, né? Se você é comprador, e aliás, no meu curso 90% das operações são compradas, em put se achar que vai cair, em call se achar que vai subir. E aí existem várias técnicas para você melhorar a situação, mas enfim, quando você está, né, comprado, o que eu queria falar, né? O stop no pó, que é o maior risco que a opção contém, né, perder tudo, pode ser a tua maior dádiva, que você sabe exatamente quando você vai perder, e você não tem nem gap. Se amanhã, né, explode uma coisa, enfim, acontece um cisne negro, é uma coisa totalmente fora de qualquer cálculo, você está comprado em 10 quilos de Petrobras, ela abre no gap, abre com 30%, 40% de queda, e já aconteceu isso algumas vezes, né? E todo mundo zerando e exatamente. Você vai junto. E você comprado numa estrutura de opção, se for pro teu lado você tem tudo, e se for para trás você está automaticamente zerado. Então, o perder tudo pode ser a tua maior vantagem, né? O seu stop, né? Assim, eu acho que... Por isso que a gente fala do trade, por isso que a gente fala que a opção, ela talvez seja menos arriscada, ela na maioria das vezes maximiza o seu ganho e minimiza a sua perda. No momento que você é trader, você entra com stop e alvo, diferente do investidor que quer ficar sócio da ação. Ele não tem stop, ele está comprando a empresa. Mas quando você compra, tem stop, tem alvo, certamente você tem uma operação que pode estar mais alavancada ou estar tão alavancada quanto, igual, mas certamente com menos risco e mais retorno se você quiser se alavancar um pouco. Então, por isso que eu falo, né, que a opção, na verdade, é menos arriscada do que o trade. Eu acho que esse é a grande coisa que eu trago para os meus alunos, né, que quando você é trader, você está no risco do movimento, no risco do direcional, né, a opção ela pode tirar o seu risco e não aumentar. Ela pode te dar uma alavancagem explosiva, mas... né? O que você tem que pensar é o seguinte, que você consegue reproduzir o papel com duas opções. Ou seja, você consegue fazer um futuro sintético, né? Se você quiser operar o direcional puro, né, só o papel, você consegue fazer uma call e uma put e fazer um futuro sintético. Isso aí assim, e não importa a vol, o futuro vai ser igualzinho ao papel. Na verdade, acho que o que mais você, assim, explicando tecnicamente assim, o que você está falando é o seguinte, que quando você, na hora que vem para o seu lado, e isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, se vem para o seu lado, o seu delta está aumentando. O que é o seu delta está aumentando? Sua exposição ao papel está aumentando. Se o papel vem para o seu lado, você está ficando mais comprado. Você está cada vez mais financeiramente mais comprado. E se vem ao contrário, você está cada vez menos vendido. Ou menos comprado, desculpa, cada vez menos comprado. Então, imagina que você tem essa dinâmica aqui, né? O futuro ou o papel, ele seria uma dinâmica assim, uma rampa reta, não tem fim. A opção ela é assim, né? Ela tem um lado. Ou seja, se vem ao contrário, você está cada vez menos comprado. E a velocidade diminui também, né? Porque... Exatamente. Você vai ficando cada vez menos comprado. Ou seja, é bom isso. Né? Acho que a técnica é essa. Você veio para o seu favor, você está cada vez mais comprado. Veio errado, você está cada vez menos comprado. Não tem como não ver uma vantagem nisso. Né? É óbvio que tudo depende de... Assim, cara, eu já vi coisas absurdas no mundo das opções. Inclusive, o cara errar o movimento e ainda ganhar dinheiro. Acontece. Entendi. Entendeu? Da volatilidade explodir tanto que o papel ainda fechou, mas a volatilidade explodiu tanto que o call spread sobe. Entendi. Isso acontece. Aconteceu em 2008, aconteceu nas eleições também. Eu lembro das eleições, eu lembro. E a combinação, né, acho que até para fechar mesmo,
a combinação entre a minha especialidade, que eu faço há 20 anos, acho que tudo que eu ganhei do mercado eu devo a isso, e até a minha posição, que é a leitura técnica do mercado, a leitura do gráfico, que no final das contas é basicamente você ler o fluxo para te dar não só para onde vai, né, o movimento, para que preço você acha que vai ser alta ou se é queda, mas também, né, além do stop, o gerenciamento de risco e tal, mas também dá o momento. Né? A análise técnica ela tem esse apego ao momento. Né? Você tem padrões que mostram a aceleração, que aquele momento tem tudo para ser rápido. Né? E eu costumo dizer, né, que talvez nas opções o momento seja mais importante, te dê mais dinheiro do que o resultado. Né? Então, você saber em que momento isso vai subir ou vai cair, isso dá muito mais dinheiro do que você vai saber quanto vai subir, quanto vai cair, né? Para onde vai. Né? Pô, o momento é a coisa mais explosiva que tem na opção. Por isso que a gente não torce em opção, por isso que a gente não gosta de entrar para o exercício que vem para ficar torcendo. A gente vai sugar o exercício vigente até o final. Esses são conceitos que quem estiver assistindo, que for meu aluno, aí já está cansado de ouvir. Então, essa coisa de você tentar precificar, inclusive até dar probabilidade, talvez. Dependendo de quão bonito está o teu gráfico. Você, puta, aqui tem, porra, me parece, lógico que é chute, mas fala, porra, com esse gráfico aqui, cara, 80% de chance dessa parada subir, enfim. E isso, como você consegue pegar isso e maximizar, né? E achar dinheiro nisso. Né? Sem dúvida, assim, como no início aqui a gente estava falando, assim, a opção, ela depende do caminho, e depende do tempo, e depende do momento, né? Muito coisa de momento mesmo. E... o que eu acho, assim, que com o seu call, assim, e eu gosto bastante dos seus calls, né, eu acompanho no Facebook, assim, você dá o momento, ou seja, isso nas opções, assim, é um diferencial que, pô, se você entra na hora certa, cara, você paga menos teta, entendeu? Você consegue maximizar o seu gama, você consegue ver o que está mal precificado no mercado. Porque, na verdade, se você faz conta de trava, é óbvio que as secas é um pouco mais difícil você ver isso, mas nas travas você consegue fazer uma probabilidade, né, do que o mercado está te vendendo aquele cenário contra o que você acha. Ou seja, às vezes o mercado está te vendendo a 10% de probabilidade, ou seja, uma coisa que você precifica 50%. Exatamente. Você sempre vai ter que fazer. Então, o que ele está falando? Justamente uma trava com uma diferença de R$1. Comprar hoje 13 com 14 de Petro. 10 centavos está saindo, o mercado está te dando 10% de probabilidade. Se você acha que esse exercício ir para lá tem 50%... Tem que fazer sempre. Tem que fazer sempre. Inclusive, eu acho que o momento é esse, né? Até que a coisa atinja 50%. Aí, na hora que bate 50%, né, ou seja, a trava bate 50 centavos, e você fala o seguinte, pô, olha, na verdade agora já está bem precificada a coisa, eu atribuo 50% de probabilidade, vale 50%. Aí talvez seja a hora de zerar. Eu acho que esse tipo de pensamento nas opções, assim, ajuda bastante a ganhar dinheiro. É você ver o que o mercado está precificando errado. É assim que vem a porrada. Né? Para finalizar, a gente está aí para fazer uma nova turma, né? O curso de opções A Grande Tacada, chama Grande Tacada porque um dia, quem sabe, a gente se acostumando a operando corretamente, a gente possa viver essa grande tacada, como foi a Petro na correção do Lula, que saiu de R$6 para R$8,5 em poucos dias, enfim, isso traz uma grande tacada. Esse é o nome, a gente não vende moleza, a gente cria uma comunidade, todo mundo acompanha junto, já tem em torno de 1.000 participantes nessa comunidade, e está sendo, esse ano, tá... Eu sempre falo para o pessoal, tem que ter paciência, você tem que saber o exercício, não é para fazer nada, porque esse ano tá foda, porque desse ano parece que você tem que ir para todo exercício, tentar alguma coisa. Esse ano deu bastante alegria, né? Para quem opera sinistro, né? Na verdade, assim, agora falando um pouco mais técnico, assim, eu espero que as pessoas entendam, mas assim, as opções, na verdade, elas falam com você. Quando você olha o gráfico lá das volatilidades, ela está falando com você o que o mercado... Está esperando. Não exatamente o que o mercado está esperando, mas qual vai ser o comportamento do mercado se determinado evento acontecer. Ou seja, a gente estava falando que o Smile, as puts, elas estavam mais baratas que as calls, né? Isso no último, perto do último vencimento. Ou né? seja... Que a volatilidade da put estava muito mais baixa do que a volatilidade da call. Petro, o que isso quer dizer, por exemplo? É que o mercado não espera que a Petro melhore. Ou se
Ou seja, se isso acontecer, vai acontecer com a volatilidade subindo. Ou seja, vão ser essas porradas que a gente viu. Esse ano foi perfeito. Né? Ou seja, a melhora ela veio muito rápido, o mercado não esperava. Pelo contrário, a piora ela era muito esperada. Ou seja, o mercado estava piorando, por incrível que pareça, ou seja, a Petro caía com a volatilidade fechando. Eu interpretei, sabe, porque, vamos lá, agora que você falou isso, pô, se ele tá botando mais vol na call do que na put, ele espera que o sinistro de alta é mais provável de acontecer. Não, ou seja, é um pouco diferente. É isso, é exatamente isso, só que não é assim que se pensa, né? Ou seja, ele está falando o seguinte, que a alta é um sinistro. Entendi. Ninguém espera a alta. Não, mas ele tá atribuindo que o sinistro mais provável é o de alta. Não, ele está... Então... né? Ele está atribuindo que o sinistro é a alta, ou seja, ele não espera a alta, ele acha que vai piorar. Ah, é? Entendeu? É o comportamento do mercado. Você imagina o seguinte, vamos pensar o contrário, porque isso aí... Calma, isso aí é uma situação rara de acontecer. Normalmente, o que você tem? E é o que eu acho que vai acontecer daqui para frente. A paridade. O que vai acontecer daqui para frente, eu acho, é o seguinte. O mercado corrigiu todo aquele movimento, aquele preço da Dilma, né, que era muito ruim para o país. Agora ele chegou no momento e falou o seguinte, não, tudo bem, agora voltamos para, sei lá, para a eleição lá de novo. O candidato que ganhou é o Temer, né? E agora a melhora, muito provavelmente ela vai vir acompanhada de queda na volatilidade, né? Entendi. É o que está acontecendo assim em geral no mundo inteiro, né? Teve o Brexit, as vols do mundo inteiro subiram. Aí agora que passou esse evento, a gente está vendo que inclusive as volatilidades de moeda, de ações lá fora, elas estão muito baixas, né? Ou seja, aqui no Brasil é muito provável que aconteça isso também. Você ter uma melhora do mercado com as volatilidades diminuindo, né? Porque é uma coisa mais previsível. Está num preço justo. Exatamente. Vai passar uma PEC dos gastos, vai ficar mais previsível. Não, vai ter um horizonte para a dívida do Brasil diminuir um pouco. Isso tira a volatilidade do mercado, entendeu? Todos esses eventinhos vão tirando volatilidade. Aí, ou seja, eu acredito que daqui para frente a melhora ela deve vir assim, com queda de volatilidade. Na prática, está melhor fazer trava do que a seco. Vai ser melhor. Sim, é uma maneira de enxergar isso. Né? Bom, então para finalizar o pensamento aqui, né, eu estava falando sobre o curso, meu curso é prático, eu não uso planilha de cálculos pesados, embora eu fale das principais gregas que a gente falou, delta, gama, teta, né, e só. Delta, gama, teta, acho que só essas gregas. A gente não dá, mas a gente usa diversas táticas para escolher se a gente vai travado, se a gente vai a seco, por que disso, que momento do exercício operar, como a gente espera que será a reação, a gente vai mais pro pós, a gente vai mais para dentro. E a ideia aqui, inclusive até eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem e tal, é que um dia a gente venha a fazer um avançado, né, um número 2. Para quem já fez o 1, se quiser, se estiver bem, né? Eu, inclusive, opero assim, não uso planilha, não precifico, não tenho smile de volatilidade, mas eu quero muito aprender. Acho que a minha qualidade técnica vai melhorar infinitamente se eu tiver uma planilha, se eu estiver conversando com a vol, se eu tiver esse tipo de coisa, né? Até com acompanhamento de gráfico e tal, junto com isso. Então a ideia é que a gente venha também a criar uma turma 2, para quem já fez aí, com ele. Eu não tenho esse know-how para entrar nessa parte de planilhar, olhar a vol. É claro que só vai dar para fazer quem tiver feito o primeiro, senão você tem que dar um passo de cada vez. Mas essa é a ideia, a ideia, a gente ainda não está desenhado, não tem data, não tem tempo para isso acontecer, mas só para mostrar, quem tiver interesse, conversa comigo, fernandogos.com é meu blog, tem lá, para quem quiser, cursos.fernandogos.com, www.cursos.fernandogos.com, para quem quiser se inscrever na próxima turma minha, e aí vai ter um e-mail de contato, @fernandogos.com, também, tudo .com, sem BR, tá? Que se você tiver interesse, enfim, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. E é isso. Então esse é o In The Money ITM, todas as quintas, às 3h40, a partir de hoje. Né? Hoje foi só opção. Opção é a minha paixão. Eu só faço swing trade por opção. Sempre só. Já fiz. Meus maiores resultados estão aí. E então é por isso que eu vou falar muito de opção aqui. Mas não necessariamente o programa é só sobre isso. A gente vai falar sobre swing trade, sobre gráfico, sobre análise técnica, sobre política, economia, vão ter outros convidados, enfim. Essa é a ideia aqui desse programa. Se vocês tiverem gostado, manda um feedback aí, escreve aí para Infomoney aqui embaixo, ou manda na minha sala, ou manda no meu Facebook, enfim, fique à vontade. Obrigadão aí, Aníbal, mais uma vez. Valeu, tamo junto. Tá bom.
Abraço, boa sorte, sucesso, até a próxima aí. Obrigado.